Ana Paula, Ângelo, Evelyn e Kemily apresentam as influências indígenas na arte brasileira. Sobre quais influências vamos falar? Vamos falar sobre a influência indígena na culinária, arquitetura, religião, costumes e na arte. Influência indígena na culinária. A culinária indígena está muito presente nas refeições brasileiras, principalmente na culinária amazônica. Há diversas comidas que são extremamente comuns no dia a dia do brasileiro, como por exemplo a tapioca, mandioca, moqueca de peixe, canjica, pipoca e até mesmo o famoso açaí, que veio da região norte junto da lenda do açaí. A lenda diz que nessa região havia uma tribo cujo número de habitantes era bastante elevado e o fruto surgiu para saciar a fome da tribo que vivia na região. Influências indígenas na arquitetura. A arquitetura indígena pode influenciar a produção arquitetônica brasileira contemporânea de diversas formas, desde o uso de técnicas construtivas que são passadas entre gerações, até a releitura das formas das casas para proporcionar um conforto térmico, uma praticidade estrutural, cobertura de madeira, palha e cipós, e a estrutura periférica de 1,5 metro de largura que veste a construção central. Também é possível utilizar a arquitetura indígena como forma de responder a demandas contemporâneas, conciliando a adaptabilidade ao contexto, a interlocução com a comunidade, materiais e técnicas construtivas locais e destacando a sustentabilidade. Aqui temos alguns exemplos de construções brasileiras inspiradas na arquitetura indígena, sendo o Centro Sebrae de Sustentabilidade, o Instituto Socioambiental e o campus da Universidade do Amazonas. Influências indígenas na religião. A Umbanda possui como grande influência o xamanismo caboclo. Pode ser visto pelo amor e conexão com a natureza. Outra perceptível influência indígena é a utilização do fumo, que é considerado sagrado e possui enorme valor. A Umbanda trabalha com entidades espirituais, que também estão correlacionadas ao catimbó. Elas são Caboclo Tupinambá, da Umbanda, Mestre Tupinambá, do Catimbó, Caboclo Tupã, ou Mestre Tupã, Caboclo Giramundo, ou Mestre Giramundo, Pai Joaquim, ou Mestre Joaquim, e Mestre Zé Pilinco. A Jurema é muito vista entre os cultos da Umbanda. Alguns afirmam que ela é considerada a mãe da Umbanda, pois colabora firmemente para que esse culto sempre se levante. A Jurema e o Toré são grandes cultos e são muito fortes em tribos indígenas, o que faz a sua influência na Umbanda. Nas tribos Cariri e Chocó são considerados grandes guardiões da Jurema. As influências indígenas na Umbanda também podem ser encontradas no xamanismo e na Aruanda. A primeira e mais conhecida aparição da Umbanda no Brasil foi a do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi conduzida pelo Caboclo, um indígena que foi encarnado e esclarece que em outra encarnação foi o frei do catolicismo, Gabriel Malagrida, que foi queimado na época da Inquisição. Uma das coisas da cultura indígena que mais teve influência no Brasil é de longe o folclore brasileiro. Porém, apesar de que nós brasileiros somos ensinados, o folclore brasileiro, não são mitos e apenas desenho como a maior parte da população relaciona. Todas as histórias são de religiões indígenas, sendo assim, é errado até mesmo chamar de folclore, já que são crenças e foram criados antes mesmo da escravidão, que por reflexo da mesma, acabou misturando as crenças indígenas com outras culturas, criando diversas imagens erradas sobre, chegando a ser até mesmo desrespeitoso a forma que até os dias atuais são tratados. As influências indígenas nos costumes trazidos ao Brasil. As confortáveis redes que conhecemos hoje eram feitas de cipós pelos índios. Os descobridores do Brasil perceberam que o objeto tinha várias funções, usada como meio de transporte e até em velórios, e passaram a adotar outros tipos de materiais para sua confecção. Muitas pessoas têm o costume de sempre andar descalças quando estão em suas casas. Este hábito foi herdado dos indígenas. Cidades, bairros, objetos e várias outras palavras do vocabulário indígena foi incorporada ao português. Os índios foram responsáveis por transmitir muitos dos hábitos de higiene que utilizamos atualmente, como o costume de se depilar, cortar e lavar os cabelos com produtos vegetais que ainda hoje são usados na indústria de higiene pessoal, e o hábito de tomar banho todos os dias. Na música, os índios usavam muitos instrumentos de sopro, como várias flautas nativas e instrumentos de percussão, como chocalhos, apitos e tambores, que ditam até hoje os arranjos e os ritmos da nossa música popular brasileira.
Uma grande herança artística deixada pelos índios foi o artesanato, muito praticado pelos povos do Brasil, que faziam colares, pulseiras, brincos e braçadeiras, normalmente ornamentados com penas e caudas de aves, dando origem à arte plumária, que servia para distinguir grupos sociais. Herdamos dos índios o hábito de tratar doenças com plantas e ervas encontradas na mata. Por isso, utilizamos pó de guaraná, boldo, óleo de copaíba, catuaba, semente de sucupira, entre outros, para curar alguma enfermidade. Influências indígenas na arte. Como obra, nós escolhemos a música Tá Escrito, da banda Grupo Revelação. Ela possui como influência indígena os seus instrumentos. Eles são o reco-reco e tambor. E essas foram as principais influências indígenas no Brasil.